Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todas e a todos. Saudações democráticas. Vamos dar início a esse painel videoconferência no processo penal do Congresso Digital, primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, organizado pelo Conselho Federal da OAB e pela ESA. Eu sou Gustavo Freire, conselheiro seccional da OAB Pernambuco, advogado militante há 22 anos. É um prazer estar aqui na companhia de colegas tão brilhantes. Doutora Daniele Galvão, bem-vinda. Doutor Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, muito bem-vindo. Meu querido amigo Ademar Rigueira Neto, conselheiro federal da OAB de Pernambuco e ex-presidente da seccional pernambucana, muito bem-vindo. Eu tenho a incumbência aqui de ser o moderador de um debate de cabeças pensantes tão brilhantes. Então, vou tentar não fazer feio e dizer uma coisa ou outra para tentar não ser, evidentemente, um moderador decorativo. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar a OAB Nacional na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz e a ESA na pessoa do diretor-geral Rony Proz Duarte pela realização desse congresso, que já bate a marca dos mais de 110 mil inscritos e mostra, portanto, a competência e a sede de informação, de boa informação e não de fake news que tem a nossa classe, que tem a nossa sociedade. A videoconferência, como todos sabem, tem sido uma importante ferramenta de aproximação nesses tempos de pandemia. A tecnologia nos salvou de uma depressão coletiva imposta pelo coronavírus, este é um fato. Com as medidas de isolamento social a que fomos todos nós submetidos, não havia outra saída senão a de nos adaptarmos e nos reinventarmos. Não é à toa, portanto, que a quantidade de buscas por aplicativos de videoconferência disparou globalmente. Reinventar-se, portanto, é a palavra que define o momento. No processo penal, esse tema giza, passa pela Lei 11.900, é uma lei que já completou uma década. São apontadas vantagens e são apontadas desvantagens. Entre as vantagens, a celeridade, a economia processual e a segurança. Entre as desvantagens, há uma crítica no sentido de que diminui a capacidade de comunicação entre o réu e o magistrado, a quem se estaria impedindo que formasse o conhecimento quanto à personalidade desse acusado, sua sinceridade, seu estado de alma, etc. Isso muito embora a lei se refira a réus presos e trate a videoconferência como uma excepcionalidade. Na jurisprudência, eu trago aqui só para colocar como o tema tem sido um tema efervescente. Eu encontro aqui, cito o precedente do HC 279.530 no STJ, ocasião em que a sexta turma entendeu pela concessão em favor da vítima, pelo temor
de prestar declarações em frente ao acusado. Vejam como é um tema, como tudo no direito, que tem sempre desdobramentos e ramificações, nem tudo a norma é capaz de prever. Num outro precedente, aqui no AGRG do RESP 1410824, sexta turma, recente, outubro do ano passado, foi admitido o interrogatório por conferência devido à dificuldade do acusado, comparecer em juízo por estar preso em outra comarca. Então, foi levado em consideração a distância necessária a esse deslocamento e a impossibilidade de escolta. Há, enfim, uma pleiade de acórdãos sobre esse assunto, só no STJ, abordando facetas ou aspectos diversos, e por isso que eu disse que o tema é palpitante, é interessante. Eu tenho certeza que nós vamos aqui realizar uma grande discussão, um grande debate, e como já combinamos antes do início da transmissão, cada qual disporá de 10 minutos, o tempo do painel de 1 hora, senão ficaríamos aqui a tarde toda a discutir, a conversar, é sempre bom. Mas a limitação do tempo nos impõe isso, são 10 minutos para comentar um aspecto ou um olhar, dar o seu olhar sobre algum ponto desse tema que queira desenvolver. Findo esse período, nós vamos ter o restante do tempo para um debate livre entre nós e cumprir assim à risca o papel, não é? Porque todos nós sabemos, advogados, defensores públicos e todos nós que operamos o direito, que advogado tem prazo. Outros podem não ter, mas a gente tem. Então, aqui a minha condição é de moderador só pro forma, porque a minha condição real é de aluno de todos vocês, para aprender, para ouvi-los, para sair daqui, sem dúvida, mais enriquecido de conteúdo. Um proveitosíssimo debate a todos, e já passo a palavra a... Eu disse isso antes da gravação, mas vou repetir porque ele não é elogio devido, não é de metragem, é de mérito ao maior advogado do Brasil, um dos maiores, certamente, Adhemar Higueira Neto, a quem é sempre um prazer ouvir, porque é um orador, além de competente, vibrante e sem dúvida, sempre nos dá o que pensar. Adhemar, a palavra é com você. Bem, boa tarde aí, Gustavo Freire, boa tarde os painelistas também, doutor Rodrigo Pacheco, doutora Daniela Freire, doutora Daniela Galvão, desculpe. Na verdade, é um tema muito palpitante, né? A gente vai ter um pouquinho de dificuldade, claro, porque o tempo é curto, né? Eu acho que mais enriquecedor vão ser os debates, porque a explanação careceria de um tempo maior, justamente pelas novidades que a pandemia vem trazendo, né? Que nos afastou da atividade presencial, mas o judiciário tinha que caminhar. E aí algumas novidades estão acontecendo, e a gente precisa discutir um pouco sobre o que isso pode acarretar. Eu sempre, quando trato de novidades no processo penal, Gustavo, eu procuro me ater ao problema da mitigação das garantias individuais postas na Constituição de 88. Aliás, recentemente escrevi um artigo sobre justamente passados 30 anos, né, da vigência da Constituição, e como as garantias individuais vêm sendo mitigadas sempre com argumento da ponderação, né, dos princípios, do interesse social em detrimento dos interesses individuais. E a gente, durante esses 30 anos, aí, presenciou mitigações de garantias importantes, né? Exacerbação da aplicação de medidas cautelares coercitivas, prisões preventivas, prisões temporárias, conduções coercitivas, né, que já foram até há pouco reconhecidas como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na verdade, uma gama de mitigações de garantias individuais em nome desse interesse social, desse interesse coletivo, né, da repressão
ao crime organizado, à corrupção nesse país, que é uma súplica de todos nós, né? É contra a impunidade, mas sem a mitigação. E sempre que há mitigação de garantias individuais, isso me preocupa muito, porque, normalmente, em nome de se implementar uma resposta do judiciário, ou até mesmo por dificuldades instrumentais de funcionamento dos próprios tribunais, se mitigam garantias individuais e essa mitigação leva a outras mitigações, não é, que se termina fragilizando, né, o que a gente tem de mais sagrado, que é a proteção aos direitos humanos, a proteção à ampla defesa, ao contraditório, enfim. Um exemplo disso se a gente analisar a recomendação 62, agora do CNJ, que possibilitou ou determinou que todos os tribunais reavaliassem a necessidade das medidas cautelares em virtude da pandemia, em virtude dos riscos de saúde nos presídios, né? Em recente artigo, a gente verificou que 5% da população carcerária teve uma progressão de regime. Isso, Rodrigo, pode nos falar muito bem, que acompanha a Defensoria Pública, né, defensor público geral do Rio de Janeiro, mas 5% da população carcerária teve progressão de regime, um número muito alto de prisões preventivas foram reavaliadas e as pessoas foram postas em liberdade. E isso não é só a causa da pandemia. Vejam como este instituto estava fragilizado, como o nosso sistema está punitivo, não é? Porque as pessoas não foram colocadas fora das unidades prisionais simplesmente pelo estado de saúde, foram postas, às vezes, porque não havia necessidade, de fato, da decretação dessas medidas cautelares mais gravosas, poderia ter sido aplicado medidas substitutivas, enfim, precisou da pandemia para que essas situações fossem reanalisadas, né? E uma gama de pessoas foram postas em liberdade em virtude da pandemia, mas em virtude da fragilidade até mesmo dos decretos prisionais, dos decretos de prisão que foram impostos a essa pessoa. Mas a pandemia trouxe as novidades, né? A gente já tinha um movimento, isso começa no Supremo Tribunal Federal. Gustavo, você me interrompe aí quando estiver esgotando o tempo, tá? Mas a gente já tinha uma movimentação no Supremo Tribunal Federal, que veio com a emenda regimental 51, a resolução 587 de 16, que foi o julgamento virtual dos agravos de instrumento, né, dos agravos internos perante o Supremo Tribunal Federal. E isso foi motivado, né, não existia a pandemia, mas foi motivado por uma agilização mesmo dos julgamentos desse tipo de agravos que atacavam decisões monocráticas. Já havia uma tendência do Supremo, como há uma tendência hoje em todos os tribunais, de se privilegiar decisões monocráticas em detrimento da figura do próprio colegiado, né, do princípio da colegialidade das decisões, que deve nortear toda a decisão de tribunal, principalmente os nossos tribunais superiores. Então, essa tendência de priorizar as decisões monocráticas, que se cria o julgamento virtual. E aí se criou, efetivamente, para mim, uma coisa absurda, não é? Que é justamente a própria Resolução 587 cria a figura de que a abstenção no voto do julgamento virtual pontuaria ou recairia como uma anuência ao voto do relator. Veja como isso afronta, né? Essa decisão afrontava o princípio das decisões colegiadas. Ou seja, o ministro deixa de apreciar, se omite na apreciação e é computado o voto no acompanhamento do voto do relator. E isso perdurou por muito tempo. Agora, recentemente, o Supremo, já aí na pandemia, o Supremo vem e modifica essa situação para não mais computar como voto do relator, e sim como abstenção. Mas isso já era uma consequência de um julgamento virtual que, me parece, não deveria ter sido a opção do Supremo. Mas já era uma consequência e a própria resolução estabelecia ressalvas que, quando os outros ministros destacassem aquele julgamento, para que o julgamento fosse presencial, ou quando uma das partes destacasse. Eu não me recordo
de nenhum pedido de advogado de destaque em julgamento virtual que tenha sido aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Na grande maioria dos casos, não é? E principalmente nos casos de Lava Jato, que tiveram inúmeros agravos internos, nós mesmos interpusemos vários agravos de decisões monocráticas, e nenhuma delas, e destacamos sempre, pedimos sempre o destaque do julgamento presencial, e na grande maioria esse pedido não era sequer analisado pelo ministro relator. Mas, enfim, começa por aí, vem o Supremo, e agora nós temos os julgamentos virtuais pós-pandemia. Não é essa coisa pela necessidade, impingida pela própria crise, né? O judiciário não poderia ficar inerte, nós tínhamos que dar andamento à prestação jurisdicional, mas aí surgem os julgamentos virtuais. E isso criou, Gustavo, na verdade, uma grande confusão no nosso sistema, porque várias discrepâncias ocorreram. Por exemplo, nós temos aqui no TRF, nós temos turmas que faz o julgamento presencial, o julgamento virtual, mas presencial, através de meios eletrônicos, com o advogado sustentando, participando, fazendo esclarecimentos de fato. E o advogado pode destacar e pedir o julgamento presencial. Mas ele tem o direito de fazer a sustentação, ele tem o direito de acompanhar, ele tem o direito de fazer esclarecimento de fato. Outras turmas decidiram da seguinte forma: o julgamento é virtual. Se o advogado quiser destacar, não é? Ele pode 2 destacar. minutos, amigo. Já? Quantos minutos? Poderia destacar e aguardar o julgamento presencial. Vejam que situação absurda. Nós teríamos que dizer, olha, eu não quero que o julgamento seja virtual, mas uma matéria, por exemplo, de urgência, uma tutela de urgência, na grande maioria, por exemplo, de um habeas corpus, teria que aguardar o retorno dos julgamentos presenciais. Claro que o advogado, né, não vai pedir para que se destaque e aguarde o julgamento presencial. Ele teria que, como nós nos submetemos a um julgamento virtual sem uma sustentação. Outros tribunais entenderam de fazer a sustentação com gravações. Não é? Nós fazemos as gravações e entregamos no processo do julgamento virtual sem termos a certeza, primeiro, que o desembargador, no caso são tribunais, que o desembargador vai ter acesso àquela nossa sustentação, se efetivamente ele vai assistir ou um assessor vai assistir. Vejam que discrepâncias absurdas foram surgindo ao longo dessa situação. Mas, enfim, agora surge o problema das audiências virtuais. Não é? A gente tinha outros pontos para trazer aqui à discussão, como a mitigação, por exemplo, do princípio da identidade física do juiz, que aconteceu antes da pandemia, né? Já vinha acontecendo ao longo do ano, mas aí surgem as audiências virtuais. E o que, de fato, nós vamos conseguir, como isso vai gerar um prejuízo efetivo à ampla defesa dos acusados. Essas audiências virtuais, e espero que isso aconteça ou esteja acontecendo só na pandemia, mas nós não podemos admitir que isso se estenda a partir dessa crise, porque normalmente, como são soluções rápidas e soluções de eficácia e práticas, isso tende a perdurar após uma crise que nós estamos vivendo. E isso seria um caos total, né? Nós temos essas audiências virtuais, elas geram problemas graves, por exemplo, a comunicação advogado-cliente, como se dará no caso de réu preso, não é? Como se dará essa interlocução entre o defensor e o acusado durante a audiência, a questão da interação do juiz com as partes, a comunicação entre testemunhas, por exemplo, gerando uma insegurança acerca de uma influência externa num depoimento. Muita gente coloca a questão e aí você mesmo, Gustavo, colocou, a questão de existir essa flexibilização no caso dos interrogatórios por carta precatória, ouvir a testemunha por carta precatória, que pode ser por videoconferência, mas isso tudo foi gerado a partir de um critério de oficialidade. Existe a carta precatória por videoconferência, mas o advogado pode estar presente no juízo deprecante, pode estar presente no juízo deprecado, a testemunha é acompanhada por um oficial de justiça, por toda uma estrutura oficial das varas,
A coisa não é feita à distância. Há uma oficialidade nesse sistema. De repente, se cria uma audiência virtual, onde as testemunhas falam de suas residências, o acusado afastado do advogado, o juiz gerando esse distanciamento entre as partes. É um problema muito sério para o processo penal, para não se mitigar garantias, é um problema muito sério que pode fragilizar a ampla defesa, o contraditório. Não é? Se analisarmos aí os pactos internacionais, todos eles prezam pela presença do advogado, do acusado no julgamento, isso é fundamental. Então, nós temos um risco muito grande de que se perpetue uma situação que deve ser aplicada exclusivamente num momento de crise. Não é? A modernidade ela não pode vir para, e aí voltando ao que eu disse no início, para fragilizar garantias individuais, principalmente no processo penal. A gente, no debate, Gustavo, eu vou ter muita coisa para falar, mas a gente volta tocando nos pontos. Claro. Mas assim, a minha preocupação, e eu acho que é a preocupação de todos os advogados criminais, é que, em nome dessa celeridade que o judiciário precisa, né, nós não criemos situações que afrontam os princípios maiores, né, garantidos pela Constituição, que preza pela ampla defesa. Obrigado. É sempre tão bom ouvir a Adhemar que a gente fica com comedimento de levantar plaquinha. Eu acho isso horrível ficar levantando plaquinha. E eu vou passar a palavra, então, agora, sem perda de tempo, para a doutora Daniele Galvão. Pois não, Daniele? Traga as suas lúcidas e pertinentes reflexões para todos nós. Na sequência, o nosso grande defensor público-geral do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco. Na pessoa dele, eu já aproveito para abraçar toda a Defensoria Pública. Eu também. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigada pela oportunidade. Cumprimento os meus colegas de painel, doutora Adhemar, doutor Rodrigo. É muito bom falar depois da doutora Adhemar, especialmente quando a gente concorda com os pensamentos. Assim, é muito bom ver que estamos do mesmo lado da trincheira. Gostaria de parabenizar todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas na realização deste magnífico seminário. O tamanho, a proporção desse evento, todas as questões que foram envolvidas, todos os temas, todos os convidados, meus parabéns. Meus parabéns não só ao presidente Felipe Santa Cruz, mas todos os funcionários da OAB, servidores, todos os colaboradores que participam realmente dessa realização desse evento. Gostaria de cumprimentar também e agradecer a sempre muito gentil conversa e debate e atenção de duas conselheiras federais, minhas xarás, doutora Daniela Teixeira e doutora Daniela Libório, com quem eu tenho conversado muito sobre esses problemas da pandemia e sobre questões da OAB, uma vez que eu sou conselheira seccional aqui em São Paulo, é meu primeiro mandato. Eu gosto muito do tema de videoconferência, estudei esse tema por 3 anos no mestrado na universidade aqui em São Paulo. Nunca imaginei que nós estaríamos, defendi esse trabalho em 2012, eu não achei que nós estaríamos 10 anos depois discutindo questões que, na verdade, foram trazidas no início dos anos 2000, né? Discussões que foram trazidas pelo saudoso professor Luiz Flávio Gomes em 1996, quando teve a ideia de realizar interrogatórios à distância, que nós não podemos chamar de interrogatório por videoconferência, porque, na verdade, eram digitados, então eram mensagens que eram enviadas e que voltavam, e depois essas discussões voltaram em 97 e foram levadas aos tribunais superiores no decorrer dos anos. E faço esse breve histórico para dizer às senhoras e senhores que nos assistem, agradeço a presença de todos e todas, para dizer o seguinte: nós estamos, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, discutindo a regularidade de atos por videoconferência. Não falo só das audiências, mas especialmente do interrogatório, que é o tema que me é mais caro, que eu gosto muito, e esse foi o objeto realmente da minha pesquisa, e nós estamos discutindo isso por algumas razões, e essas razões voltam agora em 2020, que são, além da discussão sobre ampla defesa e contraditório, é a discussão sobre falta de regulamentação legislativa.
Senhoras e senhores, nós temos, no final dos anos 90, a realização desses atos, como eu falei para os senhores e para as senhoras, sem qualquer regulamentação legal. Não tinha portaria, não tinha regulamentação por meio de legislação federal. Alguns desses atos foram anulados posteriormente pelos respectivos tribunais, o que levou o Tribunal da Paraíba, no início dos anos 2000, a regulamentar a possibilidade de utilização realização desses atos por videoconferência. Anos se passaram, os tribunais, por meio de resoluções, mudanças no regimento ou mesmo portarias desses tribunais, estabeleceram a possibilidade de realização desses atos por videoconferência, exatamente como nós estamos fazendo agora. Obviamente que temos uma regulamentação um pouco genérica do Conselho Nacional de Justiça, na verdade, que vale para audiências em todas as searas, e algumas regulamentações um pouco mais específicas vindo dos tribunais. Não tínhamos, no início dos anos 2000, e como não temos agora em 2020, regulamentação e legislação federal para a realização de todos os atos por videoconferência no âmbito criminal, tal como alguns tribunais estão tendentes a realizar. E aí surgem as minhas preocupações. O que aconteceu? Não havia essa regulamentação, os tribunais passaram a fazer as portarias e resoluções, alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, editaram legislações estaduais para tratar também da questão, e tantos atos realizados com fulcro nas portarias, nas resoluções, nos regimentos internos, mas também nas legislações estaduais, foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal nos anos de 2007 e 2008, por meio da discussão nos habeas 88.914, isso em 2007, relatoria do ministro César Peluso, e pelo habeas 90.900, no ano de 2008. E algumas questões são importantes de trazer desses habeas como aprendizado para os nossos dias. O que ficou decidido? O interrogatório judicial e a realização de algumas audiências e audiências de instrução e julgamento, como a audiência una, tem regulamentação no Código de Processo Penal, que é uma regulamentação por legislação federal, uma vez que é competência exclusiva da União para legislar sobre esses fatos. Lógico que não serei lunática de dizer, Daniele, mas você está considerando que nós estamos em pandemia. Nós estamos em pandemia há 4 meses. Isto é viável que nós tenhamos pelo menos um início de uma discussão legislativa para tratar desses tópicos. E digo isso por quê? Porque eu tenho receio de que vários desses interrogatórios, várias dessas audiências venham a ser anulados posteriormente. E não venham a ser anuladas só por falta de previsão legal, venham a ser anuladas justamente por ofensa, como o doutor Ademar bem disse, por ofensa pela defesa contraditória. Porque quando nós estabelecemos no Código de Processo Penal a possibilidade de realização de atos por videoconferência, nós partimos de uma premissa que nós estaríamos fazendo audiência direto de um estabelecimento do Poder Judiciário, ou seja, teria uma sala de audiência oficial com juiz, promotor ou procurador da República e advogado, e aí um segundo advogado no estabelecimento prisional. Senhoras e senhores, nós estamos em pandemia e sequer as visitas aos acusados presos em estabelecimentos prisionais, eu imagino que o Dr. Rodrigo, como defensor público, pode explicar isso muito melhor que eu, mas eu, como advogada no âmbito privado, já tive dificuldades de conversar com acusados presos. A gente tem dificuldade de conseguir acesso a cálculos para progressão de regime, quiçá conversar com acusados presos, ainda mais estar próximo ao acusado preso para a realização desses interrogatórios, por exemplo, ou dessas audiências, porque a audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunho de acusação e de defesa é imprescindível que tenha o contato com o advogado. Então, nós não podemos retroceder e pegar, por exemplo, a entrevista prévia que foi estabelecida em 2003 como um avanço e uma adaptação do texto do Código de Processo Penal ao texto constitucional e retroceder e impossibilitar essa realização. Ou seja, se as visitas ou se o parlatório não é possível num tempo de pandemia, como é que nós vamos fazer audiência? Como é que nós vamos fazer entrevista prévia com os acusados? E não só isso, não falo só de acusados presos, porque o Código fala em realização de atos de acusados presos em caráter excepcional mediante decisão fundamentada. Nós não estamos falando em acusados soltos. Eu defendi, lá na minha dissertação, que há sim uma possibilidade de realização de atos por videoconferência em acusados soltos. Por quê?
mediante o consentimento e requerimento das partes. Não é o que está havendo no momento. Então, não quero dizer, mas a Daniela é contra a realização de todos os atos. Não, eu sou contra a realização de determinados atos judiciais que demandam um contato entre advogado e seu assistido, o seu cliente, o seu acusado preso, porque é imprescindível. Eu preciso ter um contato com o meu acusado, com o meu cliente, para a realização de uma audiência. Eu peguei Covid, eu fiquei 22 dias em casa. Eu pedi a redesignação de inúmeros atos que foram realizados nesse período por impossibilidade mesmo física de realização. Mas caso não tivesse, eu atendo pessoas no grupo de risco. Realizaríamos em casas, tem uma ato pessoa entre as pessoas, ou seja, quando nós estabelecemos no Código de Processo Penal a possibilidade de realização desses atos por videoconferências, nós estabelecemos uma premissa de que o advogado iria até o estabelecimento prisional para ter o contato, ter essa entrevista prévia, ou pelo menos ter um contato mínimo, uma entrevista prévia mínima com canais de comunicação reservados. Agora, o que eu tenho também para dizer é o seguinte, e pode parecer até um pouco exagerada a minha fala, nós temos que levar em consideração a realidade do sistema criminal. E não falo só do sistema penitenciário das pessoas que estão presas, eu falo também das pessoas que estão soltas respondendo, sejam as pessoas que estejam com medidas cautelares impostas ou mesmo acusados soltos. Nós temos um sistema criminal que, se adotar videoconferência, partindo de uma premissa que todo mundo tem um acesso perfeito à internet e um canal exclusivo de comunicação, por exemplo, eu estou no meu celular, mas poderia estar num chat ou um segundo canal com o meu computador. Se nós partimos dessa premissa, a gente volta àquela situação que o ministro Aires Brito falou no julgamento de um desses dois habeas corpus, que nós haveríamos uma disparidade entre ricos e pobres. Nós temos que levar em consideração a realidade social de que nem todas as pessoas têm acesso à internet, que nem todas as pessoas têm possibilidade de contactar os seus advogados para fazer essas audiências virtuais, e nem todas as pessoas têm a possibilidade realmente de se defender e de ter essa comunicação clara e precisa. O meu tempo já... Não, 3 minutos, Daniela, 3 minutos para concluir. Eu faço todas essas considerações para justamente dizer o seguinte: nós não estamos em pandemia, a situação realmente é peculiar. As sessões de julgamento nos tribunais, como a doutora Ademar bem explicou, é uma outra situação, porque, na verdade, é um contato entre julgador, representante do Ministério Público e advogado, sem a necessidade, por exemplo, de oitivo de testemunha, incomunicabilidade, intimação de partes, e tem uma logística de realização diferenciada. Eu me atenho mais a essa questão das audiências em primeira instância, ou vamos dizer, audiências de instrução e julgamento, por essas dificuldades. E justamente porque nós temos uma dificuldade, por exemplo, de incomunicabilidade de testemunhas, ouvir policiais, por exemplo, testemunhas de acusação que são policiais. Vamos ouvir, todos estarão na delegacia ao mesmo tempo na mesma sala, ou nós vamos pedir para que as pessoas façam um tour com sua... Eu ouvi ontem num debate também da OAB, falando sobre audiências trabalhistas, em que houve a exigência do magistrado de que a testemunha mostrasse a sala da casa dela onde ela estivesse. Nós temos que levar em consideração uma realidade social que tem pessoas que residem com outras inúmeras na sua residência, ou uma residência de um cômodo. Então, a realidade da pandemia está posta, nós temos que, obviamente, nos adaptar essa situação, estamos fazendo o possível para isso, mas nós temos empecilhos, seja do âmbito de não termos uma regulamentação legislativa específica com relação a isso, e não adianta falarmos, mas dá para fazer, porque é eficiente, porque resolve, porque os casos serão julgados. Nós não podemos olhar isso, e encaminho para o final, doutor Gustavo, um minuto, Daniela. olhar isso só como uma questão de efetividade. Nós precisamos, o processo penal exige que nós tenhamos um atendimento ampla defesa contraditório, porque é justamente nesse sentido que nós estamos buscando. Não vou falar em busca de verdade, porque tem toda uma discussão teórica e técnica, mas nós precisamos enaltecer, sim,
ampla defesa do contraditório, especialmente em momentos em que o contato entre advogado e os acusados ele é dificultado. Faço novamente meus agradecimentos e devolvo a palavra ao doutor Gustavo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniele. Prazer todo nosso. Sem perda de tempo, a palavra com o doutor Rodrigo Pacheco, defensor público geral do Estado do Rio de Janeiro. Pois não, doutor Rodrigo? Boa tarde, Gustavo, Ademar, Daniele. Prometo que não vou usar o prazo em dobro da Defensoria Pública, mas, enfim, é uma grande honra a Defensoria Pública ser convidada, e aqui eu faço meus agradecimentos ao meu conterrâneo, grande presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que vem ressignificando a advocacia, enfim, vem colocando a advocacia com papel de protagonismo da defesa da democracia brasileira, com muito custo pessoal, acredito, mas resgatando uma luta histórica da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui eu posso falar também que, há um momento histórico, eu acho que nunca a Defensoria Pública e a advocacia privada caminharam tão próximas, com tantas convergências. Isso é motivo de muita satisfação. Agradeço também ao professor Gustavo Badaró, que foi quem realizou o convite para a minha participação, a partir do nosso contato mais próximo no grupo de trabalho do CNJ, presidido pelo ministro Sebastião, que discutia a videoconferência, com debates ali muito ricos, acalmados, enfim, mas que foi um momento de convivência muito interessante. Eu vou, nesses 10 minutos, concentrar, não tenho esse cabedal teórico que os meus antecessores apresentaram, mas eu vou tentar trazer 2 pontos aqui, mais a nossa vivência prática aqui nas áreas criminais, mas é importante começar com o tema da audiência de custódia, que foi uma luta da Defensoria e da OAB no grupo de trabalho do CNJ, porque havia uma tendência a se defender a audiência de custódia por videoconferência, e a audiência de custódia é um instrumento ainda em disputa. Ela só tem 5 anos aqui no Estado do Rio de Janeiro, em São Paulo. A todo momento há tentativas de extinguir talvez um dos maiores avanços da história recente do processo penal, que foi conduzido aí pelo ministro Lewandowski, e com um discurso até certo ponto sedutor, que se falava que melhor do que não é melhor ter... O que é melhor? Ter audiência de custódia por videoconferência ou não ter audiência de custódia? De fato, essa é uma pergunta sedutora e que pode levar muita gente bem intencionada, numa área mais progressista do direito, e teria, não, nesse momento de pandemia é interessante implementar a audiência de custódia por videoconferência, mas nós sempre alertamos, assim, eu acho que é muito importante fazer esse alerta, que os momentos de exceção como nós estamos vivendo são aqueles mais propícios para a consolidação de violação de direitos fundamentais e de garantias constitucionais. Então, nós temos que utilizar aqui, a gente dizia, a política de redução de danos. Para que a videoconferência não entrasse na audiência de custódia, não fosse consolidada, era melhor dar 2 passos atrás, suspendendo a audiência de custódia ao modelo anterior a 2015. Esse foi o grande debate no grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, em que se falava, mas como o réu vai ficar privado da audiência de custódia? Sim, nesse momento que as audiências começam a retomar, pelo menos aqui no Estado do Rio de Janeiro, em agosto, é melhor suspendermos para que ela entre e nunca mais saia, porque a audiência de custódia por videoconferência é simplesmente fulminar esse instrumento fundamental de prevenção e combate à tortura, é voltar à época da automação das análises das prisões em flagrante, é impossibilitar que o juiz sinta o cheiro da rua, da prisão da pessoa recém-conduzida à unidade prisional, que ela privar o juiz dessa carga humanizadora, que é, em menos de 24 horas, sentar frente a frente com aquela pessoa que ele vai decidir se vai manter em liberdade ou não. Então, essa foi uma luta, o GT terminou empatado, 7 votos pela audiência de custódia por videoconferência, 7 votos contra, e, felizmente,
há 2 semanas, o Conselho Nacional de Justiça expressamente proibiu a audiência de custódia por videoconferência. Então, se algo se comemorar, essa foi uma vitória, e agora elas vão retomar de forma segura, enfim, mas presencialmente. Em relação às teleaudiências, é uma preocupação grande da Defensoria Pública. Aqui no estado do Rio de Janeiro, houve uma tentativa de introduzir os interrogatórios por videoconferência com base no discurso econômico. O estado do Rio de Janeiro vive, há pelo menos 4, 5 anos, um absoluto caos nas suas finanças, os serviços públicos deteriorados, colapsando, e a Secretaria de Administração Penitenciária sempre alegava que não havia condições de conduzir presos nas suas viaturas até os fóruns. E se buscou o discurso econômico. Olha, vamos então utilizar a videoconferência para suprir esse colapso do serviço público, e a Defensoria sempre se colocou contrariamente a isso, muito preocupada com a banalização da videoconferência, mais ainda porque isso gera um ônus à Defensoria muito grande, porque tem que ter um defensor na sala de audiência e outro na unidade prisional, e a gente sabe que a Defensoria Pública no Brasil é muito heterogênea, são poucos os estados que conseguem prover defensoria em todas as comarcas. Mas entra a pandemia e a gente começa a viver as teleaudiências para além dos interrogatórios por videoconferência, e eu vou trazer alguns casos aqui que retratam a dificuldade desse modelo de teleaudiência. A doutora Daniela estudou muito interrogatório. Eu vou trazer um caso interessante do interrogatório. Uma pessoa estava submetida ao interrogatório na unidade prisional, enfim, ela em autodefesa sustenta que era usuária de drogas, e o juiz então questiona, era viciada no consumo de substância entorpecente, e o juiz questiona, se você é viciado, você parece tão bem, como é que você está consumindo, como é que você está superando o seu vício? E ele, inadvertidamente, ao lado de 2 agentes penitenciários, afirma, bem, aqui no presídio é fácil consumir drogas. Qual a consequência disso? Ele recebeu um processo administrativo disciplinar na unidade prisional, tomou uma revista na sua cela, junto com seus companheiros de cela, e, evidentemente, ele foi quase que obrigado pelo coletivo a se transferir para uma unidade prisional. Veja, uma garantia fundamental, que é o interrogatório, a autodefesa, tem consequências para além do processo, justamente porque o ambiente em que ele foi submetido ao interrogatório não era livre de interferências das unidades dos agentes penitenciários. Uma outra demanda interessante foi, nesse caso, a defensora ela pediu para o juiz que a testemunha desse uma panorâmica de 360 graus para comprovar a ausência de qualquer pressão, ameaça. Enfim, o juiz se recusou a fazer a panorâmica de 360 graus. Nesse caso, era interessante para a defesa, e ele cancelou a audiência, suspendeu a audiência, não relaxou a prisão, enfim, marcou para um outro dia. Tem um problema muito sério aqui, que é a questão do reconhecimento por videoconferência. O grupo de trabalho apresentou ao CNJ uma proposta de proibir o reconhecimento por videoconferência, mas o plenário afastou essa proibição, e isso gera uma série de problemas, especialmente nos crimes de roubo, que a Defensoria Pública atua muito, quando um casal, ou mesmo os familiares, são vítimas do crime de roubo, e dentro de casa eles têm que fazer um reconhecimento por videoconferência. Como garantir que um não vai interferir no reconhecimento do outro? E mais, ainda que não haja o reconhecimento, como vai ser garantida a incomunicabilidade dessas 2 vítimas que residem na mesma casa, muitas vezes com um cômodo, 2 cômodos só? Isso é um problema absolutamente insolúvel. O outro é uma questão estrutural. Algumas unidades prisionais no estado do Rio de Janeiro não possuem minimamente link de internet, e essas pessoas presas estão privadas de participarem das audiências, porque não há suporte mínimo de infraestrutura. Talvez isso ocorra em vários outros estados também. Um grave problema, que aí eu também entendo, o doutor Adhemar já trouxe isso, só é a garantia da entrevista prévia. E ainda assim, essa entrevista prévia, em muitos casos, não há garantia do sigilo, porque quem já participou de uma audiência
o defensor, o advogado, tem que se tornar um administrador do lobby para poder ter a entrevista reservada. E muitos juízes se recusam a tornar o defensor ou advogado administrador do lobby, ali do sistema do CNJ, e fala, eu vou sair da sala. E é evidentemente que não há segurança alguma no sigilo dessa conversa do defensor ou advogado com o réu. E mais ainda, não há como substituir a audiência presencial quando você senta ao lado da pessoa, do réu, e ali, durante a inquirição, seja de um policial militar, de uma outra testemunha, você tem a oportunidade de trocar impressões com a pessoa com a qual você defende, podendo, inclusive, mudar cursos do processo e falar, olha, pergunta sobre isso. A defesa é a gente vislumbra a defesa como uma atuação colaborativa, não é uma atitude exclusiva do advogado, do defensor, mas há uma atuação colaborativa com o réu, com a pessoa a ser defendida, e isso é impossível com a pessoa presa, você ter essa troca de ideias, essa conversa, digamos, ao pé do ouvido durante a audiência, e você vai ser privado de realizar muitas perguntas que podem ser decisivas para aquele processo. E nem vamos falar, então, no tribunal do júri, que houve um balão de ensaio para se realizar um tribunal do júri por videoconferência, e minha carreira na defensoria foi toda no tribunal do júri, enfim, eu não consigo conceber como seria um tribunal do júri, enfim, sem a possibilidade dos apartes, sem que, evidentemente, no ambiente online não é possível, como manter comunicabilidade dos jurados, são uma série de questões que, felizmente, esse tema não avançou no Conselho Nacional de Justiça. Eu busquei aqui trazer algumas reflexões práticas da nossa vivência aqui no Rio de Janeiro com os problemas da teleaudiência. Enfim, estou disposto aqui ao debate. Mais uma vez, foi uma honra a Defensoria Pública participar, e aqui representando a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, participar desse debate. Então, combativos advogados, enfim, parabenizando mais uma vez esse evento de muito, muito sucesso da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Digo eu queria aproveitar para não... O pecado da omissão é pior, às vezes, do que o pecado da ação. Então, eu queria fazer um registro de agradecimento e elogio ao coordenador acadêmico deste congresso, o procurador constitucional do Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado, e ao coordenador-geral, que vem a ser também o meu coordenador na Comissão de Exame de Ordem, e ali tem feito um brilhante trabalho, Beto Simonetti. Então, é um registro também a esses dois pelo empenho para que o Congresso esteja sendo o êxito que é, né? E a prova disso, repito, é a quantidade de inscritos e a quantidade de painéis e a riqueza dos debates. Tem sido realmente um momento enriquecedor para todos nós, eu tenho certeza. Bem, nós temos 11 minutos, está facultado aí, vamos fazer um debate livre. Quem gostaria de primeiro falar, Ademar? Gustavo, eu queria só complementar, a gente tem pouco tempo, mas falar um pouquinho dessa questão da funcionalidade. Como a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente precisa que os tribunais funcionem. E aí a gente começa a trazer experiências novas que acarretam alguns problemas, como de fato acarretaram essa incongruência aí dos julgamentos, a dificuldade do exercício da ampla defesa. Mas a gente está no momento, né? A gente está no momento que o judiciário precisa caminhar, como eu falei. Agora, o discurso da funcionalidade não pode ser o discurso que motive a alteração de regras, não é, de princípios constitucionais. A gente vem acompanhando isso sistematicamente. Ninguém, por mais que se discuta isso, por exemplo, admitir a separação de processos conexos nos tribunais superiores, não é, foi uma questão funcional, de política criminal. Os tribunais não tinham experiência nas ações penais originárias e aí separam os processos para dar funcionalidade, né, indo de encontro à própria legislação. A própria prisão em segunda instância, não é, foi um problema funcional. Os tribunais superiores não davam agilidade nos julgamentos dos recursos próprios previstos em lei, não é, e isso terminou recaindo
numa prisão antecipada como forma de mitigar uma impunidade que se trazia na mídia, porque os julgamentos não encerravam. Então, tudo em nome da funcionalidade. Ao invés de se estabelecer, por exemplo, a oralidade nos julgamentos, a rapidez nos julgamentos, acabam com o princípio da identidade física do juiz, justamente por causa dos lapsos temporais entre a audiência de instrução e os julgamentos. Então, ao invés de se agilizar, de se criar mecanismos dentro do Poder Judiciário, se mitiga situações de ampla defesa, se afasta o juiz da instrução, se permite que o juiz que julgue não é o juiz que produz a prova, que teve o contato direto com a produção da prova, e agora essas audiências. Então, o meu medo é que, em nome da funcionalidade, em nome de se resolver o problema do transporte do preso, né, para o fórum, se criem mecanismos que, mais uma vez, afetem as garantias individuais. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que essas práticas não se perpetuem, não é só aferindo a constitucionalidade formal ou trazendo uma inconstitucionalidade formal, porque não há lei federal ainda disciplinando, mas que fira, que traga inconstitucionalidades materiais, que é o que me preocupa mais, que é justamente a ampla defesa, o contraditório. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós estamos perdoando, de certa forma, os equívocos que estão acontecendo em virtude da pandemia. Só que isso não pode perdurar, Gustavo. A palavra continua aberta, Daniele ou Rodrigo, quem queira dar sequência aí. Eu vou falar muito rapidamente, Gustavo. Eu concordo, doutora Elmara, com todas essas ponderações do doutor Rodrigo. Parabéns pela sua fala. As questões do Tribunal do Júri, eu não tenho nem o que dizer, eu não consigo imaginar como poderia fazer essa sessão. Eu já pensei em todas as possibilidades, e para mim é inimaginável, não tem como realizar essas sessões de julgamento, sessões de plenário de júri. A questão das audiências de custódia, é muito bom ouvir a defensoria, né, que está diante desses fatos e desses atos todos os dias. Eu realmente pensei bastante se seria melhor ou não ter por videoconferência, e acho que se estamos com o comércio aberto, por que não temos audiência de custódia realizadas presencialmente? Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade que o professor Gustavo Badaró me deu de estar nessa mesa, de estar nesse debate, agradecer enormemente pelas todas as colocações. Saio daqui instigada eu gosto do tema, mas saio instigada ainda mais pesquisar sobre isso e debater. E fico à disposição. Muito obrigada, doutor Gustavo. Eu agradeço, Daniele, e isso aqui é o bom e o fascinante do direito, né? Quando a gente pensa fora da caixinha, né? Quando a gente vê aquilo que a lei não tem como ver, porque a lei não tem como exaurir todas as possibilidades. E a problematização dos assuntos cabe a nós, operadores do direito, tentar encontrar aí um denominador, e ainda mais num período como esse, onde tudo foi virado literalmente de ponta cabeça, né? Doutor Rodrigo. Eu vou fazer só as considerações finais aqui. Enfim, eu acho que nós, defensores e advogados, temos um papel de resistir mesmo. Acho que esse é um papel histórico nosso das nossas carreiras, e não se acomodar, porque eu temo muito, eu tenho um grande temor. A gente venceu a batalha da audiência de custódia, conseguimos impedir que ela entrasse, enfim, mas eu temo muito que esse ambiente de virtualização do processo penal se consolide. E esse ambiente de virtualização do processo penal é um ambiente propício a muitas ilegalidades, a muitos arbítrios, e principalmente para tolir a defesa, especialmente do réu preso. E o réu solto, enfim, ele pode comparecer à defensoria, ao escritório do advogado, participar. É evidente que a construção da defesa ela é mais fácil. O grande problema do réu preso, enfim, as visitas estão impedidas,
eu acho, como protocolo de segurança sanitária e até uma conscientização do coletivo da necessidade de suspensão das visitas, enfim. A Defensoria Pública vem atendendo as pessoas presas por videoconferência também, uma experiência interessante, mas muito limitada. Mas a questão da produção da prova, eu temo muito que a produção da prova entre mais uma vez no seu modo fordista, sem preocupações com a incomunicabilidade. Eu vou compartilhar um outro caso aqui que causou muita perplexidade para a gente. Enfim, a gente está enfrentando, está acontecendo agora. O juiz intimou o defensor com duas possibilidades de pauta. Olha, se você concordar com o reconhecimento só do réu, no videoconferência, a sua pauta é mais cedo. Mas, se você exigir, conforme determina o Código de Processo Penal, que tenha pelo menos mais duas pessoas parecidas com o réu, eu só tenho pauta para dezembro. E um outro tema também, que está candente, vai ser inclusive enfrentado no STJ agora com o HC nosso, é a questão da vara da infância, que tem conexão com o ato infracional, tem conexão com o processo penal. Hoje, por coincidência, é um dia de muita comemoração, porque foram realizadas videoconferências na área da infância aqui no Estado do Rio de Janeiro, na área infracional, impedindo o contato da família, violando o Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje foi emitido um parecer pelo Ministério Público Federal no HC, no STJ, sustentando a nulidade da audiência infracional realizada por videoconferência, e agora nós estamos na expectativa do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Esse é um tema que merece muita preocupação, mais até, talvez, do que nas varas criminais. Saudações democráticas. Um abraço a todos aí, tá?